Mais um dia que Deus nos deu. Eu saúdo os amados com a graça e a paz de Jesus Cristo. Esse dia que nós recebemos de Deus para adorá-lo, servi-lo de coração. Muito embora as dificuldades que atingem a face da terra, como nunca, né? Como nunca já visto, já teve outras tristezas, outras amarguras, outras agonias, guerras, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, epidemias, mas agora essa pegou também o Brasil e o mundo, e nós estamos enfrentando essas distanciamento social e vendo vidas sendo ceifadas, luto, desemprego, empresas fechando, muita tristeza nós temos visto. Muitos pais de família sem o seu sustento, mas Deus está no controle de tudo. Um dia tudo isso vai passar e nós vamos ter histórias para contar. Nós temos visto que não só o coronavírus, mas outras coisas têm acontecido, né? Como semana passada, aquele desastre lá em Beirute, no Líbano, depois aquele avião, né, que quebrou pelo meio. Nós vimos tanta desgraça. Agora essa semana nós vimos acontecendo aqui em Santa Catarina tantas casas destruídas, caminhão virado com o ciclone que novamente deu em alguns municípios aí no norte catarinense. Temos visto coisas apavorantes, coisas agonizantes, coisas tenebrosas, coisas que nós antes não víamos. Aqui no Brasil não tinha esse ciclone. Agora cada passo está dando um e devastando. Mas nós vamos estar com nossos olhos nos céus, confiando no Senhor Deus. E nessa noite nós vamos ler a palavra de Deus, porque Deus deu uma palavra de alento para o nosso coração. Deus deu uma palavra de alento. Eu a semana inteira pedindo a Deus uma palavra para nós juntos meditar hoje, e eu não vinha, o Senhor não confirmava nenhuma palavra no meu coração. Mas quando foi ontem, Deus me deu a palavra. E eu fiquei alegre, feliz. Eu não sei, na tua vida, quando brota dentro do teu coração uma alegria assim, instantânea, repentina. E quando Deus me deu essa palavra, me deu essa alegria. Então nós vamos ler essa palavra e vamos junto meditar. E vamos deixar ela gravada no nosso coração. Mesmo em meio a essas agonias, essas tristezas, em meio a essa pandemia, né, morrendo vidas e vidas e vidas, né? Eu estava lendo, o Paraná foi o que mais perdeu os profissionais da saúde que estavam na liderança, que mais morreram, foi aqui no Paraná. Vidas que estavam empenhadas em salvar outras, eles morreram. Mas vamos orar a Deus, que Deus console as famílias, os parentes, os órfãos. Muito triste, órfão. Eu sei o que é ser órfão, ter órfão, porque eu fiquei viúva com meus filhos bem pequenininhos.
Está muito triste os filhos se criarem sem ver o pai, o conselho do pai, o carinho do pai, o calor afetivo do pai. E em Curitiba, então, foi o estado que mais morreu os profissionais. Eu estava lendo a respeito disso, os profissionais de saúde. Que Deus tenha compaixão dessas famílias. Mas nesse dia nós vamos ler a palavra de Deus em Romanos 8, 18, a palavra de Deus. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode se comparar com a glória que se é revelada em nós. Amém, meus amados? Amém? O sofrimento do presente e a glória do porvir é o contexto desse capítulo. Vamos orar a Deus. Deus, nós chegamos agora na Tua presença, porque Deus, Tu deu-nos, Senhor, a oportunidade, o direito, Pai, de entrar no Santo dos Santos. Porque quando Tu desse a Tua vida lá na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou. E nós temos acesso direto ao Pai. Receba a nossa oração de gratidão pelo mais um dia de vida que Tu nos concedeu. E porque o nosso nome está escrito no livro da vida, nós haveremos de entrar nas mansões celestiais contigo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, receba a nossa oração e fala conosco e fica gravado no nosso coração a Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus é falada aos romanos, né, pelo apóstolo Paulo, pastor Paulo, que cuidava da igreja de Roma. Estava lá ele encarcerado, preso, porém numa casa com os guardas guardando ele, mas ele tinha liberdade de falar de Deus. E ele fala, né? Porque para mim o tempo, por certo que o sofrimento do tempo presente não podemos ser comparado com a glória que é revelada em nós. Então ele estava aqui falando, né? O sofrimento do tempo é presente, aquilo que ele estava passando, é aquilo que nós estamos passando. Não é comparado com a glória que vai nos ser revelada. Aquilo que está preparado para nós. Aquilo que nos espera. Aquilo que Jesus pagou o preço lá no Calvário. Nós não tivemos nenhum sacrifício. Nada nós precisamos fazer para entrar nessa cidade. Para entrar lá no céu. Aquilo que está preparado para nós nos apossarmos. É só dizer, sim, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Sim, Jesus. Entra no meu coração. É só isso que nós precisamos falar. E o apóstolo Paulo aqui afirma, né? Que o que nós estamos passando, porque ele estava passando. Ele estava lá encarcerado, ele estava na cadeia, depois de velhinho, depois de fazer a obra de Deus, viajado pelo o mundo todo da época, ele viajou o mundo todo, não ficou nenhum país sem ele passar e anunciar a palavra de Deus. O país que era povoado, o lugar que tinha gente, ele foi passando e levando a palavra de Deus. E ele diz, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que nos é revelada em nós. Então, irmãos,
é a glória, aquilo que vai ser revelado, aquilo que nós estamos esperando, aquilo que foi nos prometido, nós haveremos de nos apossar. Nós haveremos de entrar nesse lugar. Nós haveremos de nos apossar, porque é a promessa, e Deus é verdadeiro. Passa os céus e passa a terra, mas a minha palavra não vai passar. Não vai passar. Tudo que ele falou que ia acontecer, já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Porque ele disse que antes dele voltar, haveria guerra, terremoto. Quando eu nasci, estava terminando a guerra, a Segunda Guerra Mundial, que tinha um tio meu que estava na guerra, e ele voltou. Ele voltou, e o meu pai era o último escalão que estava esperando para entrar. Não foi. Então, guerras, terremoto, peste, mortandade que está assolando, a peste. Tudo isso está acontecendo, né? É sofrimento. Mas o que está preparado para nós, os olhos não viram, e a mente humana não pode imaginar. Então a palavra de Deus fala lá em Apocalipse 21, 18. Vamos ver lá em Apocalipse 21, 18. A palavra de Deus diz assim: as estruturas das muralhas é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro limpo. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda a espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo é de safira, o terceiro é de calcedônia, o quarto é de esmeralda, o quinto é de sidônio, o sexto é de sárdio, e o sétimo é de crisólio, e o oitavo é de berilo, e o nono é de topázio, e o 10º é de crisóporas, e um 10º é de jacinto, e um 10º é de ametista. E as 12 portas são de pérola, cada uma dessas portas é uma pérola. A praça da cidade é de ouro puro, com vidros transparentes. Amados, que coisa mais linda essa cidade. Tu pode parar agora para imaginar? Por isso é que me deu uma alegria tão grande quando o Senhor me deu o texto, confirmou esse texto. Eu perguntava para Deus, o que o Senhor tem para nós, para o nosso coração, para o meu coração, e para mim passar para os meus irmãos, para mim passar para os meus amados, meus amigos. O Senhor me deu esse texto, a nossa cidade, a nossa casa, porque a gente fica preocupado, olhando as pessoas passando tanta agonia, tanta tristeza, tanta angústia, tanto desespero, tantas lágrimas, tanta hora amarga. Daí o Senhor nos acalenta, o Senhor nos alegra. O Senhor diz, espera aí, tu está passando isso, mas eu tenho coisa boa para ti, para o teu futuro, para o porvir. Essas coisas do presente não são igualadas às do porvir. E aqui a palavra de Deus nos diz como é a nossa casa. Irmãos, a nossa cidade, a nossa casa, onde nós vamos morar, irmão. Tu pode morar numa casinha simples agora.
até numa choupaninha, que tu aceitou Jesus, não deu tempo de tu ainda sair, porque quando nós aceitamos Jesus, nós podemos morar lá numa casa, num barraco, numa favela, mas nós saímos de lá, porque nós prosperamos, tanto espiritualmente como financeiramente, o Senhor nos dá. E tu pode estar morando lá e não dá nem tempo de tu sair e morar numa casa boa. E tu vai morar, irmão, nessa cidade. Olha a pedraria dos muros. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda, né? Aqui a cada pedra, né, é denominado o nome da pedra, que ela vai estar cravada nos muros. O fundamento é de jaspe. Primeiro é jaspe, depois safira, depois esmeralda. Irmão, tu até pode sonhar num colar de esmeralda, né? E não ter nunca um anel de esmeralda, um brinco de esmeralda, de safira. Tu não pode adquirir. Tu fica sonhando a vida inteira. Se eu tivesse aquele colar, tu pode passar numa vitrine, colar de pedra preciosa. Irmãos, mas na tua cidade, tu vai morar, que os muros são prontos assim, são feitos assim, são cravados de pedras. E a porta de pérola. A porta é de pérola. Já pensasse, meu irmão? Tu não tem um anel de pérola, um colar, um brinco de pérola, um broche de pérola. Mas as portas, as 12 portas da cidade, elas são uma pérola só. Que coisa mais linda, irmão. Tu vai deixar de entrar nessa cidade? Tu vai reclamar ainda do que tu não tem aqui? Tu não tem aqui, irmão. O que tu deseja, o que tu precisa, até por essa pandemia tu perdeu. E estás te vendo sem aquilo que tu adquiria, aquilo que tu possuía. Mas te lembra que o Senhor está te dizendo nessa noite que na tua cidade elas são de pérola, as portas, os muros são de pedras preciosas e a praça é de ouro puro. Coisa mais linda, irmão. O ouro, que é o metal mais cobiçado de todo mundo, né? O ouro. As praças da cidade é de ouro puro, como vidro transparente, um ouro polido. A praça da cidade é de ouro polido, como vidro transparente, brilhando. Não é uma coisa com zinabre, uma coisa suja, é de ouro puro, transparente. A nossa cidade, aquilo que está nos esperando, é a promessa do Senhor. É a promessa do nosso Deus. Nessa noite, te adona dessas promessas, irmãos. Não deixa de meditar nela. Não deixa a tristeza entrar no teu coração. Te lembra que tu tens uma cidade te esperando, que Jesus foi preparar, já pagou o preço lá na cruz do Calvário. A palavra de Deus também fala em 2 Coríntios 4:16. Vamos ler lá, 2 Coríntios 4:16.
4,16, a palavra de Deus diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentamos nós nas coisas que vemos, mas nas coisas que não se vê. Porque as que se vê são temporárias e as que não se vê são eternas. Então, irmãos, não olha para as coisas que tu vê, que passa, como passou agora na pandemia. Atenta para as coisas que tu não vê. Elas são eternas. Aquelas coisas que nossos olhos vê, elas são temporárias, elas passam. E ele diz, o apóstolo Paulo, aos Coríntios, né? Pastoreando a igreja, ele conforta as pessoas, porque a nossa leve e momentânea, momentos, passageiro, como essa pandemia, já vai passar aqui no Brasil e no mundo. A nossa leve e momentânea tribulação, para nós, o eterno peso de glória acima de toda a comparação. Porque nós temos que atentar para coisas que nós não vimos. É para o céu que está lá preparado para nós, né? O muro são de pedras preciosas. O primeiro é jaspe, aí vai passando as pedras preciosas. Que muro, que coisa mais linda. Depois as portas de cristal, de pérola, aliás. E as praças de ouro. Essa é a nossa cidade. Esse é o nosso lugar. Lá não vai ter tristezas. Lá não vai ter choro. Lá não vai ter lágrima. Lá é só alegria. Nós não vamos deixar a nossa salvação ser corrompida com o pecado. Nós vamos nos apoiar em Jesus Cristo. Nós vamos olhar para o Senhor, que Ele não pecou, e Ele nos capacita, Ele nos dá essa vida de santidade. Ele nos firma nos seus santos caminhos. Ele nos dá essa direção, né? Essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória. Ela não é comparada com as bênçãos, a alegria na eternidade, porque aqui é passageiro. Quando o homem exterior se corrompe, né? O homem interior se reveste, como acabamos de ler, né? O meu homem exterior está se desfazendo, que eu já estou com 75 anos, as minhas forças já se foram. Eu ainda não fui, porque Deus deu a medicina hoje, e tem recursos, né? E Deus tem me dado também, trabalhei na obra do Senhor a minha vida toda, hoje tenho condições de comprar os remédios caros, mas posso, ainda me seguram, e os médicos disseram, nós vamos te segurar há muito tempo. Quanto tempo, não sei, mas por quê? Por causa da medicina que é avançada, e eu posso tomar, posso comprar. Senão meu homem exterior já tinha se corrompido. Mas o interior se renova de dia a dia, nós acabamos de ler. É a nossa fé, a nossa confiança, a nossa vida em santidade, o nosso desejo de servir a Deus. Amém? Então nós não vamos fazer como fez
aquele rapaz e muitos outros, milhares e milhares e milhares, fizeram e ainda vão fazer, se não tomar uma posição com Deus. Vamos ler a palavra de Deus em Gênesis 27. Aliás, 25. Do 27 ao 34. Irmãos, aqui é o texto que Isaac, que Jacó chega e tem preparado a comida. Eu anotei aqui errado. Tem preparado a comida e o irmão vem. Todos nós acho que conhecemos esse texto, né? A gente diz, trocou pelo prato de lentilha. Isaac tem 2 filhos, né? Gêmeos. E Esaú gostava de caçar. Isaac ficava em casa. Aliás, Jacó ficava em casa com o pai. E Esaú chegou com fome da caçada e sentiu o cheiro da comida. E falou para Jacó, tu me dá um prato dessa tua lentilha? Desse teu cozido? E Jacó disse a ele, tu me dá a tua herança? Eu te dou a comida. E ele então pega e troca o prato de comida pela herança dele. E Jacó disse, então jura antes. Ele jurou em dar a herança dele, porque ele era o primogênito, ele tinha direito a toda a herança, pelo prato de lentilha. Irmãos, quantos que trocam a sua salvação, uma coisa banal, por uma coisa que não tem nenhum interesse, nada de valor, passageiro, instante. Tá aqui, Esaú vende o seu direito da primogenitura, 25 e 27. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava Esaú, que se sobressaía da caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozido, quando esmorecia, veio do campo Esaú. Ele já estava cansado, sem fome, com fome, sem força no corpo, né?
ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozido vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se-á Edom, disse Jacó. Vende-me primeiro o direito da tua primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, e quem me aproveitará o direito da progenitura? Então disse Jacó: jura-te-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito da primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozido de lentilha, e ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu, e assim desprezou o direito da sua progenitura. Eu só não citei, mas agora eu li para vocês verem, né, a veracidade desses versículos. Ele vendeu o direito de todas as terras de Isaac, que Isaac era muito rico, tinha muito gado, muita ovelha, muito camelo, muitos empregados, era homem riquíssimo. Ele herdou de Abraão, Abraão já era rico. E Esaú trocou por um prato de lentilha. Irmão, eu e tu não vamos trocar a nossa salvação, né? A nossa cidade, que o fundamento é de jaspe, e aí vai de esmeralda, de safira, de metista, de todo tipo de pedras preciosas, as portas de pérola, as ruas de ouro, as praças de ouro. Não é terra, não é areia, não é pedregulho, é ouro onde nós vamos andar. Nós vamos deixar perder a nossa salvação? Não. Nós vamos cuidar da nossa salvação. Não vamos trocar por nada dessa terra. Por nenhum momento, né, que nós estamos cansados de lutar. Ele não estava brincando, ele estava caçando. Ele estava caçando. E ele cansou, ficou cansado, esgotado, ele queria comer. Muitas vezes nós estamos cansados de lutar com as adversidades da vida, as horas que nós passamos de angústia. Nós queremos jogar a toalha, chutar o pau da barraca, trocar por nada, quando nós temos que resistir para poder entrar nessa cidade. Não vamos perder a oportunidade de entrar naquilo que está preparado para nós. Aquilo que está preparado para nós. Aquilo que nós não vemos, como o apóstolo Paulo falou. Aquilo que nós vemos é passageiro. Aquilo que nós não vemos é eterno. Nós aqui estamos com muitas mortandades em Curitiba, as aulas não abrem, as escolas não abrem, os trabalhos tudo fechado. Mas não vamos desacorçoar. Uma hora tudo vai mudar. E assim nós vamos glorificar a Deus. De antemão vamos glorificar. A palavra de Deus diz que em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus. Eu vou dar glória a Deus porque o pai de família está desempregado? Não. Mas eu vou dar glória a Deus sim, porque ele vai ter um serviço melhor do que ele tem. Eu, sábado, falando com uma pessoa, nessa hora tão difícil, o marido dela mudou de trabalho, com uma posição muito mais alta, ganhando melhor e trabalhando menos, nessa hora de pandemia. Então, irmão, dá glória a Deus, porque vai ter melhor para ti daqui para frente. Amém, meus amados?
Fica com essa palavra. Que a tua cidade, as portas são de pérola, as ruas são de ouro, os muros são de fino jaspe, de pedras preciosas. O fundamento, a primeira é de jaspe, e aí vai prosseguindo. Leia lá a palavra de Deus em Apocalipse 21, 18 a 21. Esse texto maravilhoso que Deus deixou para nós. É a promessa do Senhor, Ele é real e verdadeiro. Ele não vai falhar. Podes falhar tu sim. Se tu fazer como fez Esaú, trocar a tua salvação por qualquer coisa. Um pecado momentâneo. Tu perde a tua salvação. Mas não faça isso. Não faça isso. E se tu pecou, te arrepende. Te arrepende. Pede para te banhar no sangue de Cristo, com vestes brancas. E pede para o Senhor Jesus te preparar para morar no céu. Amém, meus amados? Amém, meus queridos? Fica com essa palavra, porque me deu muita alegria no meu coração. Eu não sei agora, quando tu estava lendo comigo, escutando, eu ler, como é que foi o teu sentimento. A minha foi de muita alegria. Aqui tem pedido de oração. A Tati está pedindo oração pelo Marcílio, filho de Cláudia, e a sua família. Ele está com Covid. E a Tati também pediu oração pela Eliane para a libertação de João. Deus vai libertar, Deus vai curar, Deus pode todas as coisas. Vamos também continuar orando pelo Pedro, pela família do Ernesto, que a Vilma pediu. E aquele nosso amigo, aquele pastor, lá no Rio de Janeiro, ele teve alta, está fraco, bem fraco, emagreceu 20 quilos. Emagreceu 20 quilos, mas está em casa, graças a Deus. Graças a Deus. Os tormentos das lutas estão passando. E nós temos essas tribulações na terra. Mas o que nos espera é a eternidade. A casa que nós vamos morar, ela não vai se desfazer. Ela é eterna. Portas de pérola, ruas de ouro e os muros de finas pedras preciosas. E Jesus comandando essa cidade, o trono de Deus, e lá os anjos do Senhor, e os remidos do Senhor, os comprados com o sangue de Cristo, aqueles que foram fiéis antes de Jesus, os ensinamentos dos profetas. Assim, nós iremos nessa mansão desfrutar da eternidade. Também o nosso superintendente da América do Sul pediu oração por um pastor, e aqui também um pastor lá de Brasília pediu oração por uma outra pessoa que estava levando a internar, que já tinha saído da Covid, mas deu uma complicação no pulmão, estava pedindo, estou entrando no hospital agora. Então, Deus vai atender. E o pastor Christian Sarnento, ele pediu encarecidamente que orasse. É uma superintendente, é uma mulher que cuida de uma região de pastores lá, de obreiros, lá na Argentina. E outra no Peru também. Então nós vamos estar orando, nossos irmãos na face da terra que estão necessitando. A nossa pequena oração, mas ela vai somar com a de milhares que estão orando. Amém? Que Deus te dê uma boa semana, uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de alegria. Medita, leia de novo todos esses textos
e diz, minha cidade é maravilhosa. Eu não vou perder por nada de entrar nessa cidade, de me adorar naquilo que Deus tem preparado para mim. O Senhor nos deu essa palavra, porque Ele vela por essa palavra para que se cumpra. Eis que eu velo, Jeremias, pela minha palavra para que se cumpra. Ele falou para Jeremias, ele fala para nós também. Amém, queridos? O pedido é da Tati, né? Da Cláudia, e a família que está com Covid, e de uma pessoa que precisa de libertação, e do Pedro para se fortalecer a cada dia, da família do Ernesto, que se fortaleça, e os demais que acabei de citar. Senhor Deus, nós acabamos de meditar na Tua Palavra, e aqui está, Senhor, esses pedidos, Senhor Jesus, da Tati. Senhor, o Senhor Jesus é o médico dos médicos, para Ti uma gripe e o Covid. Para Ti não tem câncer, não tem AIDS, não tem nada que Tu não possa, Senhor Jesus, solucionar. Tu tiras, Senhor Jesus, todo o mal, e dá saúde, e dá estabilidade. Também, Senhor, o pedido de libertação, Senhor, de João, que eu não a conheço. Não conheço também, Senhor, essa família do Covid, mas Tu a conhece porque Tu gerou na face da terra. Tu trouxe eles para humilhar a face da terra. Tu conhece onde eles estão agora, sentado, andando. Ó, Senhor, o que eles estão fazendo, Tu estás olhando, porque os Teus olhos são 7 olhos, e Tu és onisciente, onipresente e onipotente. Tu estás presente em todos os lugares, e Tu podes todas as coisas. Então, Senhor, nós agora Te louvamos, porque Tu estás operando no Pedro, Tu estás, Senhor Jesus, operando na família do Ernesto, naquela superintendente, nos demais, Pai, que foi pedido de oração, Senhor, e queremos Te agradecer pela recuperação, Senhor, do pastor Alexandre. Ó Deus, sara, Senhor Jesus, de uma vez por todas, Senhor, Deus de bondade, porque ele estava, Senhor, em coma, induzido, ó Deus, está fraco, sem alimentar, perdeu 20 quilos, Pai. Nós agora, Senhor Jesus, queremos Te dizer muito obrigada, porque Tu estás na ação de tudo, recuperando o Pedro, a família do Ernesto, esses pedidos da Tati, nós queremos Te exaltar. Também, Senhor, visita, Senhor, os hospitais, os médicos, Senhor, os enfermeiros, as famílias enlutadas, aqueles, Pai, que estão precisando da Tua ajuda agora, Pai, aqueles que estão desesperados, que perderam o emprego, não têm com que pagar as contas. Olha, Deus, nós queremos Te agradecer. Nós não estamos nessa situação. Nós não sabemos como é. Oh, Deus, mas nós temos compaixão dessas pessoas, ó Pai. Nós temos compaixão, Senhor Jesus, porque nós temos, Senhor, na nossa mesa o melhor da terra, Senhor. Como hoje, Senhor, na roda da mesa com os meus filhos, comendo aquilo que nós tínhamos vontade, aquilo que nós desejamos, Tu tens cuidado de nós. Cuida, Senhor Jesus. Nós não sabemos como é que é ter vontade de comer uma coisa e não ter. Tu tens compaixão de nós, Tu tens nos dado, Senhor, e Tu vais continuar nos dando. Como foi a oração do meu filho, Pai. As gerações vindouras, o Senhor vai suprir, porque o meu avô orava pela minha família, pelos meus netos, pela minha geração. E nós somos, Senhor, agradecidos a Ti, porque Tu tens respondido a oração do nosso avô, do nosso pai. Responde as nossas orações agora. E assim, Senhor, ensina a cada vida que agora, Senhor, está ligada, escutando, Senhor, ó Deus, a ser grato a Ti e não perder a sua salvação pelo um prato de lentilha, Pai, porque a cidade é muito linda, onde nós vamos morar. Em nome de Jesus, dai-nos uma semana, Senhor Jesus, vitoriosa, e entra em cada lar, Senhor, nessa hora, cada lar, Pai. Abençoa ricamente, Senhor Jesus, o lar da Tati, a pastora Tati, o pastor Márcio. Abençoa rica e poderosamente, Senhor Jesus, obreiros da nossa igreja, Pai. Ó Deus, a cada membro, a cada criança, nós colocamos diante de Ti. Honra a nossa oração, honra a nossa fé e dai-nos uma semana de vitória para a glória de Ti mesmo, Senhor.
em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê a paz na tua vida e na vida dos teus amados. Que a doce comunhão do nosso amado e Consolador, o Divino Espírito Santo, estejam com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe e tenha uma semana de vitória. Se vir lutas, diz a luta: olha aqui o tamanho do meu Deus, luta. Amém, queridos? Não diz, que luta, que grande luta, não. Olha que luta, o grande Deus que eu sirvo. Amém, meus amados? Tenham uma boa semana. Em nome de Jesus.